Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje trago aqui o livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos, escrito por Paul Marshall, Leah Gilbert e Nina Shea. Um livro importantíssimo e, meus amigos, eu já tinha falado deste livro há uns anos atrás, tinha feito um pequeno resumo de 10, 15 minutos e, derivado aos últimos acontecimentos, eu achei importantíssimo trazer este trabalho novamente aqui para o canal e desta vez fazendo um resumo muito mais extenso, muito mais completo, porque este trabalho que está aqui, Perseguidos, o ataque global aos cristãos, é exatamente aquilo que está a acontecer. E, meus amigos, nós vamos falar, com base neste trabalho, nos países todos onde os cristãos estão a ser perseguidos. E mais uma vez, devo de dizer, como é possível não haver absolutamente notícia alguma nos meios de comunicação social? Nada. Nem um pontinho, nem uma vírgula. O presidente Donald Trump referiu-se no seu último discurso sobre o ataque que os cristãos estavam, portanto, que estava a acontecer. O presidente falou sobre isso e falou sobre isso por causa do atentado que Charlie Kirk, portanto, matou Charlie Kirk, não é? Por causa deste atentado. E, meus amigos, neste momento, os cristãos são o grupo religioso mais perseguido na face da terra. Isto é importante, isto tem que ser dito, isto tem que ser proclamado, isso tem que chegar aos ouvidos de toda a gente. E eu não consigo entender como a comunicação social passa horas a falar de um suposto genocídio na Palestina, e não fala de tudo o que eu vou falar aqui hoje, destas mortes todas seguidas, meus amigos, que estão a acontecer. Porquê? Porque não interessa a narrativa da esquerda e da extrema-esquerda e dos poderes globalistas falar sobre isto. Porque o judaísmo e o cristianismo, que prefaz a matriz judaico-cristã, é justamente a matriz judaico-cristã que está debaixo de fogo. E é por isso que os meios de comunicação social não dizem nada. Porque eles sabem muito bem o que é que está a acontecer. Mas estão caladinhos, ninguém fala nada. Porquê? Porque a extrema-esquerda globalista domina os meios todos os meios. E, meus amigos, sabemos que a matriz cultural da Europa, da civilização ocidental, é a matriz judaico-cristã. Ou seja, aqueles que oram ao sábado, judeus, e aqueles que oram ao domingo, cristãos. E o que é que os islâmicos radicais dizem? Primeiro nós vamos atacar os que oram ao sábado, varrer do mapa aqueles que oram ao sábado e depois iremos atacar no fim aqueles que oram ao domingo, que são os cristãos. E, meus amigos, Israel está protegido, tem um exército, tem o dogma, não é? Que protege, tem um exército e tem tecnologia da mais avançada. Mas os cristãos estão completamente à mercê nos países todos do norte da África e também nos países do Médio Oriente e também países comunistas que nós vamos aqui ver. E, meus amigos, antes de entrarmos no trabalho, a título de introdução, quero aqui dizer algo de muito, muito importante para todos nós cristãos, todos, sejam católicos, sejam protestantes, sejam ortodoxos, para todos aqueles que têm valores conservadores, podem não ser religiosos, mas que têm valores conservadores, nós temos que entender o que é que está a acontecer. Meus amigos, eles andam a reduzir
quase toda a gente a extremista. Todos os que não são da esquerda, da extrema esquerda, e que fazem parte deste globalismo, não é? Destes poderes globalistas, são reduzidos a fascistas, a extrema-direita, a nazi e por aí fora, vocês sabem. E eu vou-vos dizer uma coisa, agora estou a falar para a Igreja. Estou a falar para a Igreja cristã. Seja católicos, protestantes, ortodoxos, não interessa. Eles vão fazer o mesmo. E este livro que está aqui, a Bíblia, em breve, ainda não está a acontecer, mas em breve, este livro, eles vão dizer que é um livro da extrema-direita. Eles vão dizer que é um livro fascista. Eles até vão dizer que é um livro nazi. Eles vão dizer que os cristãos são todos da extrema-direita. Muito cuidado, porque é assim que a perseguição vai começar. Ela já está a começar no Norte da África, no Médio Oriente e nos países comunistas. Do Oriente por aí fora. Nós vamos analisar isto tudo no livro. E aqui no mundo ocidental ainda não começou essa perseguição física. Ela, por enquanto, é uma perseguição que se limita em termos administrativos. Nós também vamos ver isso, que aqui os três autores também falam um pouco, na introdução falam um pouco sobre isso. Mas, meus amigos, o assassinato de Charlie Kirk, que era um cristão professo, que ia às universidades com a Bíblia falar de Cristo. No meio das universidades. Mataram-no. Há uns dias atrás, uma igreja no Michigan, no estado do Michigan, foi atacada. 4 mortos. Era uma igreja mórmon, mas 4 mortos. Há uns meses, um mês ou 2 atrás, não tenho agora aqui a data, uma igreja no Congo foi atacada, 49 cristãos morreram. No Congo, 49 cristãos morreram dentro de uma igreja. Os meios de comunicação social, nada, não existe, não se fala disso. É melhor falar dos pobres que estão ali e que estão a ser mortos pelo Israel, não é? Como eles dizem, não é? Os pobres palestinianos. Na Nigéria, e vamos ver isto tudo, na Nigéria, toda a população da Nigéria está sob ataque dos fundamentalistas islâmicos. Mais de 7 mil desde em 2025. Mais de 7 mil, meus amigos. 7 mil. 7 mil. Em Moçambique, cristãos estão sendo dizimados por grupos de terroristas islâmicos radicais. Mais de 100 mil pessoas desde 2009. Eu vou repetir. Mais de 100 mil cristãos desde 2009. Muito, mas muito mais do que aquilo que eles dizem, do que o tal genocídio que eles falam na Palestina. Que a extrema-esquerda, os meios de comunicação, os jornalistas e os poderes globais, a ONU e companhia, falam. A ONU, nada, zero, nem uma vírgula. União Europeia, nada, zero, nem uma vírgula. Os nossos governos, o PSD, zero. O único partido que falou disso em Portugal foi o Chega. Os únicos partidos que andam a falar sobre isso na Europa são os partidos da chamada direita, que eu prefiro esse nome, a direita conservadora. Meus amigos, no Norte da África e no Médio Oriente, os cristãos eram cerca de 20% há uns 50 anos atrás, logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. Hoje, isto é tudo dados que nós vamos ver, hoje são cerca de 2%. Os grupos islâmicos radicais estão limpando os territórios do Médio Oriente e do Norte da África de todo e qualquer vestígio de cristãos, de igrejas, e também os judeus é a mesma coisa. Eles só estão em Israel. Eles só conseguem estar em Israel e defenderem-se em Israel. Fora de Israel já não há judeus, já não há cristãos. Ali no Médio Oriente, nos países do Médio Oriente e do Norte da África. Em 2013, agora vou começar a falar de alguns dados do livro, em 2013 a Irmandade Muçulmana
Irmandade Muçulmana, grupo muito conhecido. Eles atacaram e destruíram cerca de 80 igrejas. Meios de comunicação, zero. Televisão, zero. Jornais, zero. Revistas, zero. Rádios, zero. Centenas de igrejas nigerianas foram destruídas nos últimos anos. Centenas de igrejas nigerianas foram destruídas nos últimos anos. E especialmente na época do Natal. No Iraque, na Síria, em todos os lugares do Médio Oriente, onde existem igrejas, há mortes, massacres, destruição e igrejas incendiadas. Meios de comunicação social, zero. Não falam nada. Só em Israel os cristãos são protegidos. E eu vou repetir esta frase. Só dentro do território de Israel é que os cristãos são protegidos. E vamos falar do que está-se a passar na Síria, com o novo líder, o Jolani. Mais para a frente vamos falar, porque na Síria tem havido uma autêntica matança de cristãos e de drusos. Estão a ser todos massacrados. Meios de comunicação social, nada. Vão tirar selfies, Emmanuel Macron e companhia, com o terrorista reciclado, não é? Agora com fato e gravata, vão tirar fotos com ele, com Mohammed al-Jolani, como nós vamos ver mais para a frente. Coptas estão deixando o Médio Oriente. Coptas estão deixando o Médio Oriente. Em 2011, agora estamos aqui a tirar portanto, toda a informação do livro, agora vou falar aqui em toda a informação do livro. Em 2011, a igreja chamada Dois Santos, em Alexandria, foi bombardeada, matando 23 coptas e 97 feridos. Os meios de comunicação social praticamente ignoraram completamente. E tudo isso acontece sem que haja disputa de terras, de territórios ou de alimentos. Nada tem a ver com disputa de territórios, nem disputa de alimentos, ou seja o que for, ou até de energias. É simplesmente porque eles são cristãos. Eles são perseguidos e são mortos simplesmente porque têm a fé cristã e porque estão a adorar Deus dentro das igrejas. É por causa disso que eles são perseguidos. E os meios de comunicação social, nada, zero, não falam nada. Meus amigos, antes de entrarmos na introdução do livro, que eu mais uma vez vou mostrar, portanto, eu faço questão de apresentar este trabalho, está à venda na Livraria Capu, ali na rotunda do relógio, ao pé do aeroporto, na Avenida Gato Coutinho. Procurem a livraria evangélica, e também podem encomendar, portanto, também o trabalho pela internet, não é? E agora vou mostrar aqui alguns dados. Cristãos e muçulmanos são mais de metade da população. Eu vou repetir. Cristãos e muçulmanos são mais de metade da população. E eu vou mostrar aqui um gráfico em que temos 31,1% de cristãos e temos 24,9% de muçulmanos. Portanto, eles são um pouco menos, portanto, podem ver aqui. Eu penso que os meus amigos aqui do canal conseguem ver mais ou menos aqui o gráfico. Mas os dados dizem, que já vamos ver as fontes, os dados dizem que se a tendência continuar, os muçulmanos vão passar à frente em número dos cristãos. E vão passar muito mais à frente. Ou seja, vai haver uma redução muito grande dos cristãos e vai haver um aumento muito grande dos muçulmanos, principalmente aqui na Europa, porque está a entrar muitos muçulmanos por meio da imigração. E agora, com o reagrupamento familiar, que não é só em Portugal, isto está a acontecer em vários países da Europa,
estão a entrar cada vez mais muçulmanos por dentro da Europa. E nós, os europeus, os governos, as instituições, as populações, as sociedades civis, não é, de cada Estado-membro, têm de pensar seriamente nesta questão. O que é que nós estamos aqui a trazer para dentro da Europa? O que é que vai acontecer daqui a 30, 50 anos se não for travado esta imigração em massa, principalmente muçulmana? Vocês veem o que é que está a acontecer no Médio Oriente e no Norte da África. Veem os atentados que têm estado a acontecer. Veem que até as próprias igrejas cristãs estão a ser atacadas nos Estados Unidos da América. Não é? Porque a ideologia da esquerda e da extrema-esquerda vai de encontro da ideologia islâmica radical. Então nós estamos aqui com um sério problema e isto, se não for travado, nós temos que pensar seriamente nisto. Agora, outro, que eu tirei fotocópia, outro aqui pequeno esquema, digamos assim, para nós vermos aqui em inglês, Anti-Christian Persecution, que é o mapa, e vocês podem ver, neste momento, a vermelho são os sítios onde a perseguição aos cristãos é a mais drástica, a mais forte, e depois vai para o laranja e depois para o amarelo. Vemos também o laranja, onde a perseguição também tem alguma importância. Mas vemos aqui, principalmente, aqui, quais são os países aqui, e vemos que são principalmente os países onde estão, digamos assim, regimes islâmicos com a lei da Sharia. Porque é isso que acontece num país onde a lei seja Sharia e que o governo seja um governo islâmico. Os cristãos têm que pagar um imposto e têm que estar completamente submissos ao próprio Estado Islâmico, não é? Nesse caso, de cada país. E muitas das vezes são perseguidos, são mortos, são sentenciados à morte. Mas amigos, vamos ver que não é só o Islão. Estou aqui a falar mais do Islão. Vamos ver como na Coreia do Norte, como na China. Há aqui uma série de países e eu já me estou a adiantar e eu vou pedir aos meus amigos para ficarem até ao fim do vídeo. Para fechar aqui a introdução, apenas quero dizer, meus amigos, o que está aqui, a Bíblia, por enquanto ainda podemos aqui, em Portugal e na Europa e nos Estados Unidos, ainda podemos ir com ela debaixo do braço, ir à igreja ali da esquina, isto é um exemplo, sem sermos atacados. Mas este tempo está a chegar ao fim, meus amigos. E isto é um alerta para os cristãos. Este vídeo é para os cristãos que acham que a vida é maravilhosa, o culto, a casa, a zona de conforto, o sofá, é tudo maravilhoso, a família, tudo. Não, meus amigos. Nós estamos a caminhar para uma autêntica perseguição. E eu agora quero falar sobre aqui, deixe-me ver se eu consigo aqui, portanto já lá vamos chegar. Vamos, mais para a frente, vamos ver duas citações importantíssimas, que vamos ter que guardar estas citações connosco até ao final do vídeo. Bom, vamos agora entrar no trabalho. Porque a comunicação social não fala do massacre dos cristãos no Médio Oriente, Norte da África, no Norte da China, na Coreia do Norte, e também os atentados e as mortes que têm acontecido também na Europa e nos Estados Unidos, com igrejas incendiadas e igrejas atacadas, cultos atacados. Uma série de igrejas em França, inclusive a mais importante, a Notre-Dame, foram incendiadas e muitas têm sido incendiadas e há um silêncio da comunicação social. Porque a ONU não fala sobre a perseguição e o massacre na Síria. 1,2 mil mortes na Nigéria, no Congo, no Sudão, na Etiópia, no Iraque, no Irão, no Paquistão e na Arábia Saudita. E há um silêncio ensurdecedor dos meios de comunicação social. Até dói o silêncio deles, até dói nos ouvidos. Porque a União Europeia não fala nada. Porque a União Europeia só sabe é falar da extrema-direita
e dos mortos da Palestina, do genocídio da Palestina. É a única coisa que os dirigentes da União Europeia e a sua Presidente sabem falar. É a única coisa que o Guterres, como nós vimos no último livro da Douglas Murray, quando foi o 7 de outubro, a primeira coisa que o António Guterres fez foi, antes mesmo de Israel, que Israel demorou uns dias a responder ao 7 de outubro, antes mesmo veio logo o Guterres dizer atenção com a resposta de Israel. Isto é inacreditável. Depois do massacre dos judeus que se viu no 7 de outubro de 2023, como é possível o presidente da ONU o dirigente da ONU ter vindo logo passando um bocado, cuidado que Israel, com a resposta de Israel, como quem diz, Israel não pode fazer, não pode responder. Vejam bem como é que as coisas são. Porque esse silêncio dos meios de comunicação e das instituições transnacionais. Porque contradiz a narrativa da esquerda. Eu vou repetir. Porque contradiz a narrativa da esquerda. Essa narrativa que vai buscar o colonialismo europeu, o imperialismo europeu ocidental americano e falar das mortes dos cristãos, isto contradiz completamente esta narrativa. O mesmo de que falar do livro que eu vou apresentar também brevemente sobre o tráfico árabo-muçulmano de escravos, da escravatura, que é muito anterior à civilização ocidental, que também contradiz completamente a narrativa da esquerda. Então, meus amigos, temos aqui a máscara da esquerda que cai por terra quando nós tratamos aqui deste assunto. Isto devia ser a abertura dos telejornais, notícia principal, cada vez, meus amigos, 49 cristãos dentro de uma igreja mortos. Um ataque nos Estados Unidos, matando não sei quantas pessoas. Um dos maiores nomes ativistas da direita, que tem todo o direito a ir às universidades debater, não é? Amigavelmente com as pessoas, falando da Bíblia e de Deus, morto daquela maneira. Ainda foi chamado de extremista pela comunicação social. Nós estamos a ver a vítima transformada no carrasco e o carrasco ser transformado na vítima. Que é isto que está a acontecer. Que é exatamente isso. As vítimas são transformadas em opressores e os opressores são transformados em vítimas. Nesse caso, nem sequer são opressores. Nesse caso, são assassinos, porque eles matam. E eu quero aqui falar em duas citações, meus amigos. Uma do grande Tertuliano, no século II depois de Cristo. Um grande apologeta, um grande teólogo, Tertuliano. E a sua citação: o sangue dos mártires é semente da Igreja. O sangue dos mártires é semente da Igreja. Como quem diz, quanto mais vocês perseguirem os cristãos, mais os cristãos vão crescer. E foi exatamente isso que aconteceu na Roma Antiga e nas civilizações antigas, não é? Outra citação, esta agora, diretamente das Escrituras Sagradas. Vindo diretamente das Escrituras e do próprio Cristo. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Imperador, o nosso Deus magnífico, o Rei do Universo, que vai voltar e que nos diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24:9. Uns vão dizer: mas o Senhor Jesus está a falar dos judeus de Israel. Não. O Senhor Jesus está a falar de todos aqueles que seguem, porque ele aqui no princípio ele diz: por causa do meu nome.
Ou seja, sabem porquê que existe o antissemitismo e existe, eu não vou utilizar a palavra com O, que eu não gosto, pode ser aqui, não gosto de utilizar essa palavra aqui no canal. Porquê que existe uma inimizade, eu prefiro esta palavra, uma inimizade nunca vista no povo judeu? Sabem porquê? Porque o povo judeu é o povo pela qual o Messias se revelou ao mundo. O Senhor Jesus Cristo era judeu. Não há mais judeu em todo o universo do que o próprio Senhor Jesus. E, ainda mais, nos últimos tempos, a palavra nos diz que os judeus se vão voltar para Cristo. Então eles vão ser todos transformados em messiânicos. Eles vão todos ser transformados em... E então aí é que os poderes satânicos vão ficar, meus amigos. Porque não há maior abominação para o satanismo do que um judeu messiânico, um judeu cristão. Primeiro o judeu, depois o gentio. Então, é por isso que os cristãos estão a ser todos mortos, porque eles não estão a ser protegidos por ninguém. E Deus está a permitir que tudo isso aconteça. Mas Israel é tão importante aos olhos de Deus, tão importante que Deus disse não. Em Israel ninguém toca. E está escrito, todas as nações do mundo vão cercar Israel. Até os Estados Unidos vai virar as costas a Israel. Haverá uma altura, eu vou aqui fazer uma profecia, que é a profecia bíblica, não é? Em que todas as nações irão cercar Israel para destruir Israel. Destruir, varrer do mapa. Aí não vai existir direitos humanos. Porque eles vão dizer que os judeus não têm direito aos direitos humanos. Eles já dizem isso, a extrema-esquerda já diz isso, não é? E outra coisa, vou repetir outra vez. Cristãos vão ser perseguidos. A Bíblia vai ser proibida. Eles vão dizer que isto é um livro da extrema-direita e os cristãos vão ser todos perseguidos. É isso que vai acontecer. Eu já estou a dizer o que é que vai acontecer, meus amigos, porque é o que vai acontecer. É bíblico. Não sou eu. Eu aqui não interesso para nada. É o que está escrito, meus amigos. Está escrito aqui. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, por causa do meu nome. E é por isso. E, meus amigos, a esquerda, a extrema-esquerda, os globalistas, o islamismo radical, toda esta gente, o grande objetivo deles é destruir os seguidores de Cristo. Tanto Israel como os cristãos. A matriz judaico-cristã. Por isso é que o ataque está a ser feito no Ocidente, meus amigos. A ideologia do género é no Ocidente, não é na Rússia, não é na China, não é na África, não é na Coreia do Norte. A perseguição, os regulamentos que perseguem igrejas, que tentam fechar igrejas, incendeiam igrejas, não é na Coreia do Norte, não é na China, não é na Rússia, não é naqueles países. Aqueles países já sabemos que perseguem os cristãos. É aqui no mundo ocidental. Porque eles sabem que aqui ainda temos liberdade para ir cultuar o nosso Cristo. Mas isto tem os dias contados, meus amigos. Então, desculpem lá tudo isso, toda esta introdução, que é exatamente aqui o assunto deste livro. E parabéns, devo parabenizar estes três autores fantásticos, o Paul Marshall, a Leah Gilbert e a Nina Shea. Este livro, que é um livro que esta é a edição Brasil, este trabalho é muito importante. Porque o que é que estes autores fizeram? Vamos agora ao estudo do trabalho. Eles fizeram país por país. E portanto, tirei os apontamentos do trabalho, não é? Eu li o trabalho até ao fim, tirei os apontamentos todos. E eu não vou amassar os meus amigos aqui do canal, porque eles dão exemplos de pessoas mesmo, com nomes de pessoas, pastores, missionários, cristãos, mesmo várias pessoas que foram perseguidas em cada país. E se eu fizer isso, amanhã de manhã ainda estou aqui. Estão a perceber? Então o que é que eu fiz? Fiz um pequeno resumo de cada país, do que é que se está a passar em cada país. Então, e fiz um pequeno resumo também da introdução. Portanto, a verdade é que os cristãos do Ocidente são profundamente... Agora estou aqui a retirar as notas do livro. Portanto, a verdade é que os cristãos do Ocidente são profundamente ignorantes em relação ao sofrimento dos cristãos. Não sabem nada. A maior parte, não estou a dizer todos,
grande parte dos cristãos em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nos países europeus, não fazem ideia do que é que se passa. Não. O cristão está habituado a ir para a igreja. Tanto o católico como o protestante, agora não interessa, estão habituados a ir para a missa ou para o culto, tranquilo, depois voltam com as famílias para casa, para a churrascada e para o centro comercial, vamos passear e vamos comer um gelado e é tudo maravilhoso. E assim a vida do cristão é um espetáculo, ainda temos direito à salvação no céu. Já viram? Isto é um espetáculo. Meus amigos, eu também gosto. Eu também gosto de ir passear e de comer um gelado e de ir para uma churrascada e de ir para o centro comercial. Mas, meus amigos, esta não vai ser a realidade que nós vamos ter. Porque por trás disto tudo, existem grupos que têm uma inimizade, porque isto é espiritual. Eles não podem, eles, se pudessem, fechavam as igrejas todas. Aqui, ainda não podem, porque a palavra diz que ainda há algo que retém a vinda do grande líder da iniquidade, que nós sabemos quem é. Mas quando ele vier, tudo vai ser... Já não vai haver igrejas, não vai. A Bíblia não vai ser permitida, não vai haver acesso. Nós vamos querer, na internet, aceder a conteúdos cristãos, bíblicos. Não vai haver hipótese. Eles vão cancelar tudo. O cancelamento vai ser muito maior, meus amigos. Eu não quero ser aqui pessimista, não quero ser aqui... não quero ser cataclismático, não quero ser teórico do fim do mundo. Mas, meus amigos, é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Ainda agora mataram um jovem de 31 anos que ia para um campo universitário falar com as pessoas com o microfone amigavelmente. Nunca fez mal a ninguém, nunca perseguiu ninguém. Ele queria era debater. Chegaram lá, pum, tchau. E uma data deles nas redes sociais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, também houve, e aqui em Portugal não tenho conhecimento, mas com certeza que houve gente que ficou contente, ainda houve gente a celebrar. Mas, amigos, quando o Jean-Marie Le Pen, o tal papão da extrema-direita, como eles gostam de chamar, morreu, a Praça da Concórdia em França estava cheia de gente com garrafas de champanhe, tudo a festejar. Eles festejam a morte das pessoas. E depois nós é que somos os extremistas. Eles matam e festejam a morte. Mas eles são o campo do bem. Não posso dizer a palavra ó, vou dizer a inimizade do bem. Não é? É o campo do bem. É o chamado mal do bem. Eles podem fazer tudo porque é o campo do bem. Nós, desgraçados, que não fazemos nada, apenas conversamos, apenas debatemos. E nós é que somos os maus, os perseguidos, os mortos. Somos nós. Não é? Exatamente aquilo que o Senhor Jesus diz. Exatamente a mesma figura da pequena ovelha, digamos assim, que muda para o matadouro. É exatamente isso. O cristão neste momento é a pequena ovelha que muda para o matadouro. Não é? Israel ainda se está a defender. Porque tem que ser. Porque então se Israel desaparecer, isto não vai acontecer porque é bíblico, porque há uma promessa de Deus a Abraão, há uma promessa de Deus a Isaac, a Jacó, a toda a descendência. Passarão os astros, passarão as galáxias, passarão as estrelas, passarão o céu, a terra e o mar, mas Israel não passará, nunca. E a palavra também não vai passar, nem um til, nem um ai da palavra vai passar, meus amigos. Então, vamos continuar. O assassinato de Charlie Kirk tem muito a ver com isto aqui. Vocês vão dizer, mas estás a falar da perseguição no Médio Oriente e no Norte da África e dos países comunistas. O que é que o Charlie Kirk tem a ver? Tem tudo a ver, meus amigos. O Charlie Kirk foi morto porque era cristão. Não era porque era conservador. Essa história de extrema-direita nazi, isto é tudo para inglês ver. Quem defende os valores bíblicos, que são os valores bíblicos, por isso é que os conservadores defendem os valores bíblicos. Quem defende os valores bíblicos é extremista, é nazi. Meus amigos, um pastor hoje não pode falar no púlpito. A maior parte há pastores na Inglaterra e na Alemanha que são presos, que são chamados nazis, extremistas. Isto é o princípio, meus amigos. Então, vamos agora ver aqui, na introdução do trabalho, o que é que os três autores nos dizem. Eles falam-nos em dois tipos de perseguições. Há dois tipos de perseguições. E é muito interessante porque o professor Olavo de Carvalho, quando tem alguns vídeos, até vídeos pequenos,
que nos fala sobre a perseguição de cristãos, também diz exatamente o mesmo. Vejam bem, ainda para reforçar o que eu vou aqui dizer. Então, há dois tipos de perseguição aos cristãos. A perseguição psicológica e burocrática, ou seja, a chamada perseguição institucional, que acontece no Ocidente, neste momento. E agora, a perseguição física, que acontece no Oriente, no Médio Oriente, no Norte da África e lá para os lados da China, da Coreia do Norte, aqueles países todos ali. Não é? Mesmo lá para o fundo, lá para o Oriente, não é ainda bem Extremo Oriente, o Extremo Oriente é quase lá no Japão, mas é naquela zona toda também, que a maior parte dos países que estão ali, que vamos ver, têm regimes comunistas. Porque o comunismo e o islamismo perseguem os cristãos. Nós temos que perceber isto. Não venham falar de uma república islâmica compatível com o Estado de Direito, porque isso não existe, não há compatibilidade nenhuma, que a lei deles é a Sharia. Não há, e o comunismo muito menos ainda. A lei do comunismo é a bala. Sabiam disso? Estudem o Stalin e vejam, a lei do comunismo é a bala. E a lei da nova esquerda é o cancelamento, que é feito, por enquanto é feito para aqueles que falam, mas em breve será a perseguição também, porque eles vão fazer isso também, meus amigos. A prova é o Charlie Kirk, não é? Temos o exemplo de um antifa, convertido a um antifa da nova esquerda, não é? Que ele próprio escreveu nas balas o que é que ia fazer ao Charlie Kirk. Está lá tudo escrito nas balas. Nós sabemos, vimos, não é? Isto foi revelado ao público, não é? Então, há dois tipos de perseguição. A perseguição psicológica e institucional, ou burocrática, que acontece no mundo ocidental. E a perseguição física, que acontece no Médio Oriente, Norte da África e nos países comunistas. Meus amigos, primeiro começa com a perseguição psicológica e burocrática. E depois, então, acaba com a perseguição física. Meus amigos, na Segunda Guerra Mundial, os judeus não foram logo perseguidos. Não foram logo. Em 38, 39, 40, quando as hostilidades começam, há documentários que mostram isso, há muita gente que fala sobre isso, livros escritos sobre isso. Primeiro eles começaram uma perseguição burocrática, com regulamentos, começou a dificultar os judeus todos. Depois começaram com uma perseguição psicológica. A partir de agora vocês não podem entrar em mercearias, não podem entrar nos cafés, não, na rua, não podem andar no passeio, têm que andar na estrada, não é? Quando os carros passam ficavam todos encharcados. Começou a haver esse tipo de perseguição, cancelamentos, não podiam escrever, não podiam falar, não podiam ter negócios, o dinheiro era todo retirado, os bancos eram fechados. Começou primeiro assim. Depois, como é que acabou? Campos de concentração, perseguição física. Portanto, primeiro é o que estão a fazer aqui no Ocidente, depois será como no Médio Oriente e no Norte da África. Aí já não há conversa nenhuma. Os grupos todos islâmicos radicais chegam lá, pumba, matam toda a gente e vão embora. Incendeiam as igrejas, matam toda a gente e vão embora. E os meios de comunicação social? Nada. Só falam do genocídio da Palestina. Mas, amigos, isto é muito superior, muito mais gente, muito mais números, muito mais mortes, muito mais destruição, mas nada. Não há uma vírgula na televisão. Então, e exatamente isso que está aqui na página 14, aqui já do livro. Nunca se ouve sobre a perseguição aos cristãos nos média. Este assunto é completamente omitido dos telejornais. Página 14. Agora são os autores, agora não sou eu. Mas o facto é que os cristãos são o grupo mais perseguido do mundo inteiro. Não são os palestinianos. Os cristãos nem são os ucranianos, nem são lá as minorias LGBTs, que nunca houve. LGBTs nunca foram perseguidos, meus amigos. Isto é mentira. Não, vocês não vão ouvir nada. É mentira, é tudo tanga. O grupo mais perseguido neste mundo são os cristãos. Então, segundo pesquisas da Pew Research Center, que é das fontes principais do trabalho destes três autores, eu até vou repetir para que, se houver alguns polígrafos, se alguém vier aqui contradizer o que eu estou aqui a falar, que é daqui do livro, a Pew
Research Center, que é muito conhecida, a fazer, digamos assim, pesquisas, não é? Portanto, segundo pesquisas da Pew Research Center, 2 e 3 países do mundo a perseguição acontece. Em 2 de 3 países no mundo a perseguição acontece. Vejam bem. Vejam bem. E agora, para não esquecerem que os autores do livro, Paul Marshall, Nina Shea e Lela Gilbert, são mundialmente reconhecidos, são especialistas mundialmente reconhecidos sobre os assuntos de perseguição aos cristãos. Na Missões Portas Abertas, na Pew Research Center, vamos aqui ver mais fontes também. Toda a gente fala nesses 3 autores porque eles fizeram várias pesquisas, eles demoraram tempo para fazer este trabalho, conseguiram reunir, e atenção, isto aqui é um trabalho que tem alguns anos, portanto não fala do que se passa desde 2020 para cá, que tem sido cada vez pior, que é isso que nós temos que entender. Então, a situação atual. Situação atual. Portanto, aqui os autores fazem 2 agradecimentos que eu acho que eu tenho de falar, não é? Do Instituto Hudson e do Instituto de Pesquisa para a Liberdade Religiosa dos Estados Unidos da América. É importante focar aqui esses 2 institutos que ajudaram os 3 autores, portanto, na pesquisa, nas pesquisas que fizeram sobre os vários países. Então, pessoas perseguidas na Coreia do Norte apenas por terem uma Bíblia na mão. Apenas por terem uma Bíblia na mão são perseguidas. E são mortas. Página 17. Agora tudo aqui. Portanto, ataque contra cristãos no Iraque. Constantemente. Nada. A comunicação social não fala nada. Mais ataques contra cristãos na China. Ataques mesmo. Porque a gente pensa que na China não. O governo entra para dentro das casas, tira as Bíblias e leva os crentes para a prisão ou dá uma correção. Não é bem assim. Há muita gente que morre, nunca mais ninguém ouve falar deles. Na China. Por enquanto, ainda se pode ser cristão nas sociedades ocidentais. Página 18. Vários casos no Irão, no Paquistão, na China, na Nigéria e no Iraque, que vai da página 19 à página 20. Agora vou começar aqui com o conteúdo do trabalho. Uma das ideias principais, ideias centrais do texto, do livro, não é? A ICT, digamos assim, na página 20 que eu retirei, em que podemos ler: os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Hoje, isto é confirmado por estudos de fontes tão diversas como o Vaticano, pesquisas do Vaticano, Missões Portas Abertas, o Pew Research Center e publicações como o Commentary Network e o Economist, na página 20. 75% de atos de intolerância no mundo acontecem a cristãos. Eu vou repetir isto, meus amigos. Por causa desta história da extrema-esquerda verem que a Palestina... Eu vou repetir o que está aqui. 75% dos atos de intolerância no mundo acontecem aos cristãos. A perseguição visa todas as tradições de todas as fés cristãs. Católicos romanos, ortodoxos, protestantes, coptas, evangélicos, carismáticos, neocarismáticos, grupos e seitas menos conhecidos, como Testemunho de Jeová, Mormons, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Adventistas e por aí fora, todos perseguidos, todos têm em comum, praticamente todos. Bom, Testemunho de Jeová é discutível por causa da teologia, mas eu não vou entrar agora aqui. Mas todos têm todos em comum adorar a Deus e adorar a Cristo. Vou falar por causa das seitas paracristãs. Aqui, paracristãs, normalmente no estudo da teologia, são grupos que não são classificados, estão classificados com os cristãos, mas são chamados paracristãos porque têm divergências teológicas, não é? É um pouco como os ismaelitas com os sunitas, mas
e os xiitas, mas no fundo eles são todos muçulmanos, não é? Pronto. Nos cristãos também há essas pequenas diferenças. Há seitas, portanto, por exemplo, os sufis também, não é? No Islão, não são, pelo islamismo tradicional sunita, salafista, não é? Não são considerados muçulmanos. Só que os teólogos e os pesquisadores religiosos englobam dentro do islamismo todos esses grupos. E aqui, quando eu falei dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, dos Adventistas por aí fora, os Adventistas praticamente são evangélicos, mas os outros são chamados para cristãos. Mas todos têm a adoração à Bíblia, praticamente, não é? A Deus, não é? A Cristo, não é? E principalmente católicos, protestantes e ortodoxos, os três grandes grupos, esses sim têm em comum o Deus da Bíblia, o Deus, Cristo e o Espírito, não é? Portanto, isto faz com que seja isso a grande perseguição, não é? Então, 75% dos 2,2 bilhões de cristãos, portanto, isto agora são os números de cristãos no mundo, portanto, este número agora aumentou, não é? Porque isto já foi feito há alguns anos. Nós estamos agora com 2,6 a 7 mil milhões de cristãos. Portanto, era 2,2 bilhões, não, quando eles fizeram a pesquisa. Portanto, a religião mais numerosa do mundo, como eu mostrei, portanto, ainda há bocado mostrei, não vou mostrar outra vez, continua a ser o cristianismo. A Igreja é maioritariamente feminina, ou seja, tem mais mulheres do que homens, portanto, agora, tanto nas três grandes tradições, católicos, protestantes como ortodoxos, é muito interessante ver que as mulheres têm uma adoração chegam mais a Deus do que o homem. Não, mas isso é mesmo, já fizeram certas pesquisas e isso é verdadeiro, não é? Portanto, a Igreja cristã é maioritariamente feminina e agora até não branca, vejam bem, porque está a haver muitas conversões em pontos geográficos que já não são pessoas de pele clara, não é? Por exemplo, na África, por exemplo, há muitos sítios. Atenção, porque onde o cristianismo está a ser perseguido é onde eles estão-se a multiplicar. Um caso recente é a China. A China tem tido uma perseguição, nós vamos ver agora, também vamos estudar, mas eles estão-se a multiplicar, que é uma coisa que é nunca visto. Na Índia também, e atenção à Índia, as pessoas não falam da Índia, mas nós vamos ver isso tudo, eu estou-me a adiantar. Portanto, na maior parte do Oriente Médio, do Norte da África, da Península Arábica, o cristianismo tem vindo a declinar, a desaparecer. Eu vou repetir. Oriente Médio, Norte da África, Península Arábica, que é ali a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, ali aquela zona toda, não é? Têm vindo a desaparecer. Porquê? Porque eles lá não permitem a existência de cristãos. Eles perseguem os cristãos. Eles não permitem aberturas de igrejas, não é? Quer dizer, nós aqui, os governos, querem à força mesquitas em todo lado e lá não pode haver igrejas. Só isso era ponto de reflexão para todos os políticos. Só isto era ponto de reflexão. Enfim. E agora aqui a definição. O que é perseguição? O que é perseguição? Deixe-me ver as horas. O que é perseguição? Aqui, definição do livro. Violação da liberdade religiosa, e vamos ver a definição. Ou seja, a reunião de culto, pregação e oração a qualquer atividade religiosa, livre expressão sobre crenças, distribuição e posse de literatura religiosa, atentado à liberdade de expressão, educação e ensino dos filhos na religião. Página 22. Ou seja, se tudo isto for perseguido, é chamada perseguição religiosa. Agora, atos, página 22. Atos cometidos contra pessoas religiosas como, vamos ver, detenção, interrogatório, multas financeiras, trabalho forçado, prisão, conversão forçada, espancamento, tortura e mutilação, estupro, escravização, assassinato e execução. Vejam bem como estes autores conseguem fazer aqui uma radiografia do que é que está a acontecer
os vários níveis das perseguições, não é? Então, página 22. Comunidades inteiras são atacadas e destruídas. Eu vou repetir. Comunidades inteiras são atacadas e destruídas por uma variedade de atos que envolvem violência contra a Lei da Liberdade Religiosa Internacional, porque há uma Lei da Liberdade Religiosa Internacional, e essa perseguição é flagrante. Negação do direito à vida, à liberdade e à segurança das pessoas. Logo aí, não poderia haver perseguição aos cristãos. Só com a negação do direito à vida, à liberdade e à segurança das pessoas, meus amigos. Página 22. Mais uma vez na página 23, os três autores. Os noticiários nunca falam sobre a perseguição a cristãos. Porquê? Ponto de interrogação. Agora gostava de saber porque é que estes comentadores todos e estas comentadoras todas da SIC, da CNN, da RTP1, do canal Now, da CMTV, do que vocês quiserem, do Jornal Expresso, até do Observador, do que vocês quiserem. O Observador talvez já tenha falado sobre isso, não sei, não vou aqui, os meus amigos podem pesquisar e ver, não vou aqui dizer se já ou não, porque eu não sei, não tenho conhecimento. Mas todos os outros, aonde? Aonde é que nós vemos um documentário, estilo 60 minutos, por exemplo, transmitido pela SIC Notícias, ou pela CNN, ou pela RTP3, não sei se eles também fazem esse tipo de documentários, não sei se eles transmitem ou não. Mas porquê que nunca vemos? Porquê? Nunca. É sempre documentários enviesados contra tudo o que seja da direita conservadora, sempre religiosa. Porque documentários contra os cristãos, isto nós já vimos muito. E contra os judeus também, não é? Agora, a falar das perseguições nunca vi. Desde que eu sou gente, não me lembro até hoje, desde que eu vejo televisão, não é? E antigamente via muito e não havia. Nunca deram sequer. Portanto, porquê é que isto acontece? Porquê é que os meios de comunicação social fazem um silêncio absoluto sobre a perseguição dos cristãos? Porque coloca em causa a narrativa da esquerda globalista. Coloca em causa o colonialismo, o Ocidente opressor, essa tal, como eles gostam tanto de dizer, a extrema-direita, colonizadora, branca, heterossexual, opressora dos valores, pronto. E como eles têm essa narrativa construída, completamente construída na cabeça deles, que aquilo é tudo psicopatas, desculpem lá que vos diga, como eles têm isso tudo construído, se nós falarmos sobre isso, cai o karma e a trindade para essa gente toda, não é? Então, o Pew Forum on Religion and Public Life relata que os cristãos sofrem assédio estatal ou da própria sociedade em mais de 133 países. 2 em 3 países, eu vou repetir, porque isto é tudo aqui, meus amigos. 2 em 3 países do mundo, e mais do que qualquer outro grupo religioso. Página 24. Podem comprar o livro, quem quiser, polígrafos e companhia, podem comprar o livro. Página 24. Confirmado pela organização Ajuda à Igreja que Sofre. Há uma organização que se chama Ajuda à Igreja que Sofre. Continuamos. 3 causas da perseguição cristã, na página 24. O controle político total de um regime comunista ou neomarxista. Primeira causa. Segunda, desejo de preservar o privilégio religioso ou ateu sobre o cristianismo. Pode ser de outra religião. Pode ser o budismo também. Há perseguição. Até na Índia, nós vamos ver, vocês vão ver. Dominação religiosa do islamismo radical. Portanto, nós estamos a ver aqui como acontece a perseguição no mundo. Portanto, o país hoje maior perseguidor de cristãos, isto aqui, meus amigos, isto aqui é para o Bloco de Esquerda, é para o LIVRE, é para aquelas socialistas do PS, aquelas, que eu não vou dizer o nome delas, elas são muitas, do PS, e também o PCP, também, os comunistas clássicos, não é como eu os costumo chamar. Isto é para vocês todos. O país
hoje, página 26, o país hoje maior perseguidor de cristãos é a Coreia do Norte. Bate o recorde. Nem o Iraque, nem o Paquistão, nem a Arábia Saudita, nem a Nigéria, nem o Boko Haram, que vamos falar aqui bastante do Boko Haram, nada. Esses então batem o recorde. Imaginem, aliás, a gente não sabe nada. Não se sabe nada de que se passa dentro daquela sociedade de Coreia do Norte. Nunca ouvi a comunicação social falar da Coreia do Norte. Nunca. Eles estão sempre a chamar-nos de fascistas, de extrema-direita, de tudo. Montanhista, ciclista, alpinista. Estão sempre a chamar a gente os nomes todos. Nunca vejo eles a falarem da Coreia do Norte. Porquê é que não há um documentário sobre a Coreia do Norte? Não percebo. Porquê é que se protege dessa forma? Porque é de esquerda? Ah, pois é, porque é de esquerda, não é? Pois é. Na Coreia do Norte, os cristãos são executados por crimes de andar com uma Bíblia na mão. Pronto, sai em casa, andam com uma Bíblia na mão, pumba. Esse está com uma Bíblia na mão, damos um tiro a ele. Mas é no mundo muçulmano que a perseguição é agora mais ampla e notória. Ou seja, aqui os autores estão a dizer que está a crescer com este salafismo crescente no sunismo, não é? Nos sunitas, com esta nova crescente ideologia salafista e também da Irmandade Muçulmana, é que tem acontecido uma maior perseguição aos cristãos. Países como a Somália, a Líbia, a Eritreia, o Iémen, a Nigéria, o Sudão, o Congo, o Irã, o Irão em português, Irã em brasileiro, Irão, a Índia e a Síria são neste momento países que perseguem completamente, fisicamente os cristãos. Matam cristãos mesmo. É mesmo a palavra indicada. São países que matam cristãos. Página 26. No Congo, só no Congo, eu vou repetir, foram mortos 49 cristãos há pouco tempo. Só no Congo. Na Síria, desde que Julani chegou ao poder, foram mortos centenas de cristãos. Vocês veem a comunicação social falar sobre isso? Página 26. Nada. Por exemplo, países como a Turquia, muito interessante, mantém intrincadas redes de regras, quando não perseguem diretamente, são regras e regulamentos nas igrejas, que as igrejas acabam por fechar. Que isto também é um tipo de perseguição, não é? É a primeira perseguição que eu falei, as duas perseguições. Uma é burocrática, a outra é física, não é? Então, por exemplo, países como a Turquia mantêm intrincadas redes de regras, exigências e editos discriminatórios que impõem tremendos fardos sobre os membros das comunidades religiosas minoritárias, dificultando o funcionamento das igrejas e a ida dos crentes aos cultos. Meus amigos, página 27, isto é muito importante. Nós ainda somos abençoados aqui no Ocidente. Às vezes eu olho para os... Isto agora estou a falar para dentro da igreja. Às vezes eu olho para os cristãos aqui e digo: vocês não sonham a bênção que Deus ainda vos está a dar de poderem ir à igreja, não é? Outros países como a Arábia Saudita e o Afeganistão são tão repressivos que nenhuma igreja tem permissão de existir. E eu quero aqui sublinhar isto aqui. A Arábia Saudita e Afeganistão não permitem igrejas. E agora, porquê que a Europa é tão encorajadora, digamos assim, com as mesquitas aqui na Europa? Eu gostava de saber porquê que os governos não falam sobre isso, não discutem sobre isso. Porquê é que nunca ninguém pensou sobre isso? E outra coisa que as pessoas têm que começar a pensar: então, mas a imigração vem toda para a Europa? Porquê é que a imigração não vai para a Arábia Saudita, para o Qatar, para os Emirados Árabes Unidos, para o Kuwait, para aqueles países todos dali? Hã? Eu gostava de saber. Então, não são países ricos, petrodólares? Porquê é que a imigração não vai toda para lá? Porquê? Por que será?
Porquê é que a Europa tem o fardo moral de ter que receber esta gente toda, mas eles não? Mas porquê? Porquê que eles não vão para o Paquistão, não vão para o Afeganistão? Pois, eles querem é correr de lá, não é? Estão a ver? Muita coisa aqui que nós devíamos refletir sobre tudo isto. Estas igrejas não podem existir nesses países, embora haja cristãos, mas escondidos. Em catacumbas. As catacumbas não foi só como eu tenho ali nos livros do Império Romano. Também, ainda hoje, há muitas catacumbas. O grande mufti da Arábia Saudita disse que é preciso destruir todas as igrejas do país. E sabem a que é que ele disse isso? Ao bigode da Segunda Guerra Mundial. Olha que engraçado. O mufti dos islâmicos radicais a falar com o bigode. Eu não vejo ninguém a falar sobre isso na comunicação social. Não é? Apesar da perseguição à China, a China tem mais pessoas a frequentar os cultos do que a Europa Ocidental. Isto, meus amigos, agora é um recado para dentro da igreja. Desculpem lá. Desculpem lá, mas isto é um grande recado para as igrejas. Como é que isto é possível? Apesar da perseguição, perseguição na China, a China tem mais cristãos a ir aos cultos do que aqui na Europa. Não falo dos Estados Unidos e do Brasil, porque as comunidades evangélicas lá estão altas em termos de números. Eu sei que lá há muita gente. Mas aqui na Europa, como é que a China, em que se mata cristãos, persegue-se cristãos, prende-se cristãos, tira-se as Bíblias, faz tudo e mais alguma coisa, e tem mais gente a querer ir ao culto do que aqui? É exatamente a citação do Tertuliano. Não é? A tal citação, não é? A semente da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja, não é? Exatamente. E é precisamente por eles serem perseguidos que eles crescem, porque eles dão valor, não é? É como aquele que não consegue comer todos os dias uma refeição em condições, quando come dá muito mais valor à comida daqueles que têm muita comida, não é? Que sobra, não é? Então, vamos continuar. O cristão perseguido não dispõe da possibilidade de debater livremente, nem de buscar, nem de tentar ser protegido por meios democráticos, porque ele não tem hipótese, não consegue, não é? Vocês viram? Vocês já foram ver os vídeos do Charlie Kirk? A maior parte dos vídeos dele. Façam esse exercício. Vão estudar os vídeos do Charlie Kirk nas universidades e vão ver como aquele pobre rapaz deu a cara, deu o corpo às balas, dava a cara. Ele sabia que um dia ia acontecer isso, porque havia muita gente que lá ia que não era para debater com ele, era mesmo para enxogalhar mesmo, era mesmo para chamar nomes, era mesmo para alguns, e eu não sei como é que não aconteceu muito pior, não é? Porque nós sabemos o que é que esses grupos da extrema-esquerda fazem, não é? Esses antifaz, não é? E agora, capítulo 2, César e Deus, os poderes comunistas remanescentes. O segundo capítulo do livro, meus amigos, começa com os países comunistas. Portanto, o autor começa com os países comunistas e depois vai para os países islâmicos. Primeiro, o PCC, Partido Comunista Chinês, usa os meios mais imorais e ilegais para torturar mães, esposas, filhos, irmãos, famílias inteiras, presos. Página 35. Meus amigos, eu vi um vídeo, não sei quem foi, que disse que não percebe. Na China fazem só uma pequena perseguição na internet e fazem uma pequena perseguição, vão às casas e tal, avisam, tiram umas bíblias e tal. Não é bem assim, meus amigos. Depende, a China é muito grande, depende das zonas. Mas há zonas que o PCC faz razias mesmo ali. Prende cristãos e nunca mais se ouve falar destes cristãos. Portanto, aqui na página 35. Há um livro muito interessante que os autores falam. Jesus em Pequim, é um livro muito interessante, de David Eichmann. E China Hate, outro livro sobre a organização, um livro que fala sobre a organização da China Hate, que é uma organização cristã. Os três autores falam sobre esses dois livros. Aqui,
países comunistas que perseguem cristãos, que vai da página 37 à página 73. Vamos agora ao livro. Temos a China, o Vietnã, o Laos, Cuba, Coreia do Norte. Começa logo com os países comunistas. Da China vai da página 38 à página 50, aqui no livro. Temos China, Estado de partido único, com controle rígido. 150 milhões de cristãos chineses na China. A grande perseguição cristã que aconteceu em 2011. Podemos ter aqui o relato. As igrejas e os cultos na China foram considerados ilegais e o partido controla os principais líderes e até as suas próprias nomeações para os cargos. Vejam bem. Existem campos de reeducação. Um deles muito conhecido, Laogai. Por acaso eu conheço porque já tinha feito. Tenho ali um livro muito interessante sobre a liberdade de expressão de um autor chinês, muito conhecido lá na China, e que fez de Hong Kong, aliás, o autor é de Hong Kong, e que fez um trabalho excelente denunciando as políticas da China. Não é? Temos campos de reeducação do Laogai com mais de 1.100 campos, que eles chamam isso campos de reeducação. Mais de 1.100 campos de reeducação. Depois, vários líderes das igrejas católicas e protestantes desapareceram na China. Vários líderes. Outros foram torturados com as piores atrocidades que se pode imaginar. Eu li uma que eu nem quis acreditar que eles faziam isso. Eu não vou dizer aqui porque é um bocadinho picante. É um bocadinho... É uma coisa que nunca... Nem sequer podia pensar que isto era possível fazer. Mas eles fazem. Que era possível fazer isso a outro ser humano é uma coisa... Depois... temos, portanto, a contagem da população chinesa e dos próprios cristãos, política do filho único, ou seja, abortos forçados, e principalmente nas famílias cristãs, vejam bem. E hoje a China, a repressão continua. Recentemente foram decretados e aprovados vários regulamentos e leis para restringir e até proibir o culto cristão na internet. Está a acontecer na China, meus amigos. Está a acontecer na China. As igrejas escondidas e os lares subterrâneos estão nas que crescem mais no mundo, na China. Estas redes de igreja experimentaram o maior padrão de crescimento e avivamento da história da Igreja Mundial. É a igreja mais perseguida, mas também é a igreja que mais cresce no mundo, da China. Dito pelos 3 autores, meus amigos. Aqui, página 48. Agora, Vietnã, página 51 a página 58. A perseguição, agora vou país por país. A perseguição ao padre Tadeusz Nguyen Van Ly, não sei se é assim que se diz, que era um sacerdote católico e que teve uma perseguição mesmo. Vai da página 51 a 52. As igrejas são confiscadas e os defensores dos direitos humanos são presos. Não é só cristãos, defensores dos direitos humanos. As igrejas nos lares são fechadas e perseguidas. Isto no Vietnã. Estamos agora no Vietnã. Restrições à liderança cristã e à propriedade privada católica no Vietnã, porque há muitas igrejas católicas lá. Confisco da propriedade de católicos. Agressões de padres, bispos, ministros da igreja pelas forças policiais. Vocês ouvem alguma coisa na comunicação social? Jamais irão ouvir. Ataques aos próprios fiéis pela polícia. Seminários são fechados. Seminários de teologia são fechados. Página 54 a 55. Perseguição às igrejas protestantes, também, no Vietnã. Ataque à prisão de vários pastores e líderes. Portanto, não foi só a igreja católica. O caso do pastor Duong Kim Kai, que foi preso e que foi morto. Perseguição a minorias étnicas, religiosas e protestantes, que vai da página 56 a 57. Meus amigos, eu não vou dizer os nomes todos de cada líder, de cada pastor, de cada missionário, de cada padre, porque senão nunca mais saio daqui, não é? Agora, o Laos, o Laos, que vai da página 58 à página 60. Perseguição à igreja pelo exército do povo do Laos,
crentes presos, bíblias confiscadas, crentes açoitados, continua a prender hoje cada vez mais católicos e protestantes, com muita brutalidade. Página 59. Cuba, que os nossos amigos da esquerda tanto gostam de falar, que vai da página 60 à página 63, que é um autêntico Estado comunista de partido único. O governo restringe toda a atividade religiosa cristã, página 60. Desde Cuba de Fidel Castro, é um Estado ateu, hostil aos cristãos. Detenções e campos de trabalho forçado, perseguições aos cristãos, e o Estado controla toda a atividade religiosa da Igreja. Portanto, aqui no livro, página 60 a 63. Fidel Castro, Che Guevara e o próprio Raul Castro foram ferozes perseguidores da Igreja e dos cristãos e controladores das igrejas. Vejam bem, implementaram a chamada Igreja da Libertação, não é? Ou seja, que é pôr o comunismo dentro da Igreja, tirar as doutrinas teológicas, principalmente do catolicismo, transformar aquilo tudo e criar ali um catolicismo neomarxista, que é isso que eles gostam de fazer. Ou seja, os padres e os bispos dentro das igrejas, vamos matar os fascistas, ou em vez de estarem a pregarem a mensagem, não é? E a dar a missa e essas coisas todas, nos católicos não. Dizem que vão matar os fascistas e que vão prender enfim, a conversa de sempre, da mesma conversa da esquerda, não é? Coreia do Norte. Atenção à Coreia do Norte, porque é o país mais... no ranking de todos, é o que bate lá em cima, mesmo no vermelho. É mesmo o que persegue. Nós não sabemos, porque os próprios autores dizem, os próprios autores advertem que nós não sabemos nada do que se passa dentro daquelas 4 paredes fronteiras da Coreia do Norte. Não sabem. Nem sabemos a missa à metade do que se passa ali. Coreia do Norte é o país mais ateu do mundo. Página 63. É uma ditadura absoluta. É uma das mais ferrenhas perseguidoras de cristãos. É a última na posição sobre a liberdade religiosa. Mais de meio século de perseguição aos cristãos. Autêntico stalinismo posto em prática. Continuamos com a Coreia do Norte. Fecho de igrejas, confisco de bíblias, queimas de bíblias, execuções, mortes, líderes que desaparecem, campos de reeducação. Campos de reeducação, aquilo não é para reeducar nada, não é? Culto à personalidade de Kim Jong-un, obrigatório nas escolas e nas empresas. Retratos e fotos devem ser adorados dentro da sala de aulas. Ou seja, em vez de adorar a Deus, nós temos que adorar o retrato do Kim Jong-un. Não é? É uma autêntica ditadura totalitária. Ou seja, nós não sabemos da missa a metade do que se passa ali. Vocês ouvem os comentadores da televisão, os esquerdistas, a falarem sobre isso? Vocês ouvem alguém do PS, do LIVRE, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP? Vocês ouvem alguém desta gente toda falar sobre isso? Eu não ouço ninguém falar sobre isso. Os cristãos foram praticamente aniquilados nos últimos 50 anos. E continua uma forte perseguição hoje, nos últimos 50 anos, na Coreia do Norte. Infiltração de agentes nas igrejas, vejam bem, infiltração de agentes. Morreram mais de 2 milhões de norte-coreanos cristãos e grupos de cristãos. Criaram catacumbas subterrâneas onde houve até muita gente escondida e ainda existe hoje muita gente escondida. As igrejas que existem são fechadas e controladas pelo Estado. Página 68. 3. Países pós-comunistas. Temos a Rússia, o Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Taguiquistão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quizquistão, Arménia e a Geórgia, que vai da página 75 à página 98. Meus amigos, eu vou passar isso, porque eles dão aqui muitos exemplos de missionários, de pastores, de gente que nunca mais ninguém ouviu falar deles. Portanto, nestes países chamados pós-comunistas, não há mortes,
e perseguições como naqueles que já falámos, mais como a Coreia do Norte, a China e os países islâmicos, mas também há muitas restrições e condicionamentos. Por exemplo, na Rússia de hoje, do Putin, não há tanta perseguição, mas há muita restrição e há muito condicionamento, por exemplo, nas igrejas que não são ortodoxas. Tanto que as chamadas minorias e as igrejas evangélicas sofrem bastante na Rússia. Mas sofrem a tal perseguição que eu disse, que é a perseguição burocrática, psicológica e institucional. Portanto, é um tipo de perseguição que não chega a ser física, mas que acaba por prejudicar bastante a igreja, não é? Desde 1990 que é a Igreja Ortodoxa na Rússia que tem a única que pode ser a Igreja Oficial do Estado, não é? E que tem todas as regalias, não é? A perseguição às igrejas nos países das antigas repúblicas soviéticas, em geral, não são tão severas como as teocracias islâmicas ou os Estados comunistas. A religião é permitida, mas ela é severamente controlada. Página 97. Capítulo 4. Cristãos do sul da Ásia, Índia, Nepal, Sri Lanka e o Butão. Como podem ver, os autores fazem uma autêntica radiografia geográfica sobre a perseguição ao cristianismo. Já que não temos nada nos meios de comunicação social, pelo menos temos aqui no canal, não é? No sul da Ásia, os cristãos são intensamente perseguidos. No sul da Ásia. Sobretudo na Índia. Quem diria? 80% da população é hindu, mas é a segunda maior população islâmica e tem 30 milhões de cristãos. Ou seja, tem uma grande população islâmica também. Por causa disso, existe uma... Porque os budistas também, os hindus, não é? A religião hinduísta, também não aceita muito bem os cristãos. Há ali uma rivalidade. Portanto, a Índia, os cristãos enfrentam discriminação por causa das castas. Depois também há o problema das castas, não é? Leis anti-conversão e restrições, violência física e étnica. Por exemplo, as igrejas batistas e as igrejas pentecostais são duramente perseguidas na Índia. Página 106. Registro de mais de 50 casos de igrejas perseguidas, incendiadas, persecutadas, fechadas, não autorizadas e várias mortes por violência, apedrejamento e até mortes por queimados em fogueiras, como nos antigos sacrifícios, por exemplo, o movimento Sangh Parivar. Há um movimento lá muito complicado que é o Sangh Parivar. O movimento Sangh, acho que é assim que se diz em hindu, não é? Sangh Parivar, que persegue as minorias e principalmente os cristãos. Está aqui tudo, meus amigos. Tudo aqui na página 106, 107, 108. Quinto, estou a passar, para irmos mais depressa, o mundo muçulmano. E quando agora chegamos ao mundo muçulmano, Malásia, Turquia, Marrocos, Argélia, Jordânia, Iémen, territórios palestinos. Muito interessante quando chegamos aos territórios palestinos, que é para desmontar esta narrativa toda dos meios de comunicação. A mais ampla perseguição a cristãos hoje acontece no mundo muçulmano. Sem ser a Coreia do Norte, logo a seguir é no mundo muçulmano. E vem-se espalhando e vem-se intensificando. Nem uma palavra nos meios de comunicação. Portanto, a Turquia tem uma densa teia de regulamentações que frustra a capacidade de desenvolvimento e sobrevivência das igrejas cristãs. Os cristãos na Turquia, incluindo gregos, arménios, ortodoxos, sírios, católicos e protestantes, correm o risco de desaparecer. Extinção. Página 138. Vocês ouvem alguma coisa na comunicação social? Não. O que interessa é os palestinianos. Marrocos é mais tolerante com os cristãos, mas opõe-se ao proselitismo protestante. Então, opõe-se ao proselitismo. Muitos cristãos são
portanto, deportados pelo Conselho dos Altos Ulemás, ou seja, eles deportam os cristãos, não é? Página 149. Argélia. Na Argélia, o cristianismo é menos tolerado, há muita perseguição e o Estado declara que é o Islão a religião oficial. Por isso é que o Boulaye Sansal, o grande escritor, não é? Que eu falei da outra vez no seu livro, não é? Foi preso agora recentemente, não é? Foi preso e ainda está lá. Página 149. E é franco-argeliano, não é? A religião cristã e a liberdade de culto são limitadas e regulamentadas pelo próprio Estado. Na Jordânia estabeleceu-se o Islão como religião de Estado e a maior é a sunita. Mas também é a Sharia que guia a sociedade. Muitos cristãos são deportados. Página 151 e 152. O Iêmen, página 152. No Iêmen são os grupos tribais que fazem a lei com a Sharia, sunitas, salafistas, xiitas, zaidistas. A lei islâmica é a fonte de toda a legislação. Cristãos são perseguidos e deportados. Os territórios, muito interessante agora, página 153. Os territórios da Palestina incluem a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Jerusalém Oriental. Ali, a chamada máfia muçulmana é o maior perigo para os cristãos, que perseguem os cristãos. E, na Palestina, sabemos, naquela zona toda, a faixa de Gaza, sabemos que o Hamas, quando encontra um cristão, estão a perceber, não estão? Pronto. Não precisa, para não haver problemas aqui no canal. Os cristãos são muitas vezes acusados de colaboradores com o grande Israel e o pequeno Israel, o pequeno Satã, que é Israel, e o grande Satã, que é os Estados Unidos. Que é assim que eles falam. E têm fugido dos territórios da Palestina para Israel. Pois está claro, os cristãos sabem que dentro de Israel estão protegidos, não é? O Hamas também é conhecido por matar muitos cristãos. Portanto, o cristianismo tem vindo a desaparecer naquele território. Estão a perceber? Estão a perceber a importância de Israel ali? Ali como um tampão para que a civilização ocidental não seja ela também destruída? 6. O mundo muçulmano, políticas de perseguição, que vai da página 157 a 180. Arábia Saudita, Irã. Vamos ver agora estes dois países. O Pew Research Center, mais uma vez, o Pew Research Center, explica que os países com os níveis mais altos de perseguição aos cristãos são os países maioritariamente muçulmanos. Isso por uma pesquisa que foi feita. A Arábia Saudita não permite a existência de nenhuma igreja ou local de adoração cristã. Eu vou repetir isto. A Arábia Saudita não permite a existência de nenhuma igreja ou local de adoração cristã. Há uma contínua limpeza cristã no país. Os sunitas constituem 90% do reino, portanto, do território. Página 159. A Arábia Saudita proíbe todas as igrejas e manifestações públicas do cristianismo. Página 160. Não permite sequer a existência de igrejas no seu território. Página 160. E depois financia mesquitas na Europa. Estão a ver aqui o que é que se passa, não é? Os cristãos são presos, castigados, açoitados, espancados, deportados e as igrejas são fechadas. Página 160. Não sou eu, são eles. A Arábia Saudita constrói mesquitas na Europa, mas proíbe as igrejas no seu território. Pois é, meus amigos. Isso devia ser uma séria reflexão. Nosso Presidente da República, que gosta tanto de falar dos outros lá de fora, não é? Devia pensar um bocadinho nisso. Mas eles sabem bem. Eles também não gostam do cristianismo. Muita gente dentro da Europa não pode com o cristianismo, meus amigos. Os imãs pregam a intolerância religiosa contra o cristianismo e até incitam a violência contra cristãos. E isso acontece também na Europa, dentro das mesquitas.
Página 161. Escolas públicas ensinam os alunos a odiar cristãos e o Ocidente. As chamadas escolas corânicas das pequenas crianças são ensinadas com 3, 4, 5 anos, são ensinadas a odiar judeus e cristãos. Como é que pode haver? Como é que estão agora a falar num acordo de paz, meus amigos? O Trump e o Netanyahu são os acordos de paz. Eles podem querer a paz. Agora, vocês acham que o Hamas vai querer alguma paz para alguma coisa? Aquela gente, aqueles extremistas, nunca vão querer. Nunca. Porque eles querem Israel dali para fora. Não é? Convertidos ao cristianismo, árabes muçulmanos são logo executados. Isso aí, então. Também a Arábia Saudita exporta o salafismo para a Europa. Exporta o salafismo para a Europa com centros e universidades com o apoio, muitas vezes, da União Europeia. Há até uma associação árabe defensora dos muçulmanos dentro da Europa. Vejam bem, tudo com a complacência, digamos assim, da União Europeia. Se vocês acham que isso é normal, não é? Vocês já viram aquela figurinha, aquele cartoon ou figurinha de um tipo que está sentado num ramo de uma árvore com uma serra e está a serrar o ramo onde está sentado? O que é que vai acontecer? Vai cair, não é? É exatamente isso que a Europa está a fazer, meus amigos. Está a serrar o próprio ramo de onde está sentado. Então, os trabalhadores estrangeiros, os que vão para o Catar, que vão para o Dubai, que vão para a Arábia Saudita, vão para aqueles países todos, os trabalhadores estrangeiros são muitas vezes cercados e pressionados. Há patrulhas da Sharia nas ruas para fazer reinar a lei islâmica. Vários pastores foram presos em 2005 e em 2008. Os autores falam os nomes todos, não vou estar a... Página 165. Como a Arábia Saudita é fornecedora de 1/4 de todo o petróleo do mundo, os Estados Unidos e a Europa fecham os olhos da maior parte das atrocidades que acontecem ali. Pois, porque ali não se fala em direitos humanos. Nem os próprios defensores dos direitos humanos falam do que é que se passa naqueles países. E as feministas, aquelas do Bloco de Esquerda e companhia, e do PAN, e do LIVRE, e do Carreco Parta, desculpem lá a expressão, nunca se ouve falar lá do que se passa lá com as mulheres nos países islâmicos. É muito estranho, não é? Só isto é o suficiente para botar abaixo a narrativa daquela gente toda, meus amigos. Portanto, vocês veem bem que a inimizade é contra o Ocidente e contra o cristianismo e o judaísmo. Vocês veem bem o que é que se está a passar. Outro país, o Catar. Catar também tem uma política de restrição ao cristianismo, mas é mais tolerante com os cristãos e pastores. Página 170 a 172. O Irão. O Irão é um dos países mais perseguidores de cristãos. Um dos mais terríveis do mundo, junto com a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. Todos os cristãos e minorias, vocês sabem o que é que são as minorias, não sabem? Os meus amigos woke sabem o que é, não é? Todos eles são mortos e perseguidos. A lei é a lei xiita que deve e o clero que representa a ordem e a lei. Está tudo dito. Irão. Agora, desde as revoluções dos Ayatollah, em 1979, o regime persegue cristãos e minorias. Com prisões, açoitos, execuções, são todos os dias, e ouve-se falar, não é? Pessoas decapitadas, pessoas nas prisões que vão ser executadas. Todos os dias é o que acontece lá naquele país, não é? Desde 2007 que há cada vez mais ataques a igrejas e a convertidos dentro do Irão. O Conselho dos Guardiões aprovou um novo Código Penal de sentenças ainda mais pesadas para cristãos. Vejam bem. Capítulo 7. O mundo muçulmano o aumento da repressão. Egito, Paquistão, Afeganistão e Sudão. Eles fazem os países todos, meus amigos. Os cristãos no Egito, no Cairo, vivem no meio do lixo.
e fazem a coleta do lixo. Cristãos. Vejam como é que os cristãos são tratados no Egito. Página 181. Há ataques no Egito, ataques organizados contra igrejas. Página 181. Agora passamos para o Paquistão. No Paquistão, vários cristãos de confissão ortodoxa e católica têm de cultuar às escondidas, senão são mortos. No Afeganistão, estou a passar agora rápido, senão porque são muitos países. No Afeganistão não resta praticamente nenhuma igreja. Vou repetir. No Afeganistão praticamente não resta nenhuma igreja. No Sudão, os cristãos são severamente perseguidos e mortos. Muita atenção que a Nigéria e o Sudão são os países mais terríveis contra os cristãos. No Egito, as leis do Estado suprimem muitos direitos para os cristãos. Agora vamos ao Egito. Vários pogroms, se é que se pode falar essa palavra, feito contra cristãos coptas no Egito. Os canais de TV no Egito têm grande influência para o salafismo, estando sempre a diabolizar cristãos e judeus. Nos governos sucessivos do Egito, houve vários decretos de proibição de construções de igrejas e insultos de toda a ordem às próprias comunidades coptas cristãs do Egito. Página 187. Em 2011, houve vários ataques de multidões contra os cristãos e igrejas queimadas no Cairo. Qualquer muçulmano que se converta ao Islão deve ser punido com a morte. Qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo, deve ser punido com a pena de morte. Paquistão, um dos países que mais persegue os cristãos. Eu vou repetir. Paquistão é um dos países que mais persegue os cristãos. E, na imigração para a Europa, é também um dos países com uma grande quantidade de... E tudo pessoal novo. Tudo pessoal novo, entre os 15 e os 30 e tal anos. Pá, não se percebe nada disso. Parece que é um exército inteiro que está a entrar dentro da Europa. Eu, sinceramente... Hoje os cristãos paquistaneses enfrentam inúmeras prisões, leis severas de Estado, discriminações e preconceitos na sociedade. Página 197. Houve vários massacres com o apoio do governo e há um crescente extremismo salafista e tablid na Turquia. Na Turquia e também no Paquistão. A blasfémia é pena punida com a morte. Agora, Afeganistão. Os talibãs são maioritários no Afeganistão. O cristianismo é ainda hoje muito perseguido naquele território. Houve vários massacres, sequestros neste país e a Sharia é obrigatória. Sudão, página 217. É no norte das fronteiras, mais a norte, principalmente no norte das fronteiras do Sudão, que os cristãos são mais atacados. Execuções, destruições e queima de igrejas. Houve, nas guerras, bombardeios e destruição de várias propriedades de cristãos. 8. O mundo muçulmano, guerra e terrorismo. Iraque, Nigéria, Indonésia, Bangladesh e a Somália. No Iraque, já quase praticamente não há cristãos. Houve uma autêntica limpeza étnica anticristã implacável no Iraque. Página 227. 2 em 3 dos estimados de 1 milhão de cristãos fugiram para a Jordânia e fugiram ainda para lugares mais distantes. Página 227. Nigéria. Os efeitos da lei da Sharia são devastadores para os cristãos da Nigéria. Há várias milícias que atacam os cristãos, como o Boko Haram, com as suas famosas Toyotas, carrinhas Toyotas brancas, que fazem autênticas patrulhas no meio das aldeias e massacram tudo o que vêem, meus amigos. A maior perseguição deu-se entre 2012 e 2018, onde milhares de cristãos foram mortos às mãos do Boko Haram. Página 238 e 240. A radicalização salafista do Boko Haram e a destruição e queima das igrejas na Nigéria. Página
239, 240. Indonésia. A perseguição na Indonésia não é tão grande, mas ainda hoje há muitos conflitos entre muçulmanos e as igrejas cristãs. Página 240 a 241. Do Bangladesh, página 246 a 247. É um país de maioria muçulmana, cerca de 90%, e a religião do Islão é a religião do Estado. Mas há muita violência contra os cristãos e muita perseguição. Somália é um dos lugares mais perigosos do planeta. Vejam bem, Somália. Junto com a Ucrânia, é um dos lugares mais perigosos do planeta. Página 249. Controlados por clãs e grupos paramilitares e com muita corrupção e tráfico que aplicam a lei da Sharia e matam e perseguem todos os cristãos. Somália. Agora, o atual abuso cruel e incomum. O Myanmar, a Etiópia e a Eritreia. Todos estes países perseguem e matam cristãos. Página 250, vai da página 253 à página 277. É muito, senão nunca mais saímos daqui. A Síria, vejam bem, com o novo governo do Mohamed Ahmed al-Jolani, ou seja, isto quer dizer que com o Bashar al-Assad não era assim, meus amigos. Havia pequenas coisas, mas não era assim como é agora. Com o novo governo do Mohamed Ahmed al-Jolani, já são cerca de 1,2 mil civis mortos de minorias religiosas na Síria. O massacre de grupos pelos grupos pró-Jolani, sunitas e ex-combatentes da Al-Qaeda. O grupo islâmico HTS, Hayat al-Sham, não é? Eu tenho um vídeo só a falar sobre eles, que nasceu como um braço armado da Al-Qaeda, já começou uma limpeza étnica de todos os cristãos, drusos, curdos e outras minorias na Síria. Comunicação social! Hello! É só a Palestina! Está bem! É que aqui está a acontecer muita coisa. Países como o Paquistão, Afeganistão, Iraque, Nigéria, Turquia, Somália, todos os cristãos são indiscriminadamente perseguidos e mortos por blasfémia. E acontece diariamente sem um único relato nos meios de comunicação social. Os telejornais não gostam de falar dos cristãos. Página 282. Quando um regime pan-árabe, eu vou explicar o que é o pan-arabismo. O pan-arabismo é o nacionalismo árabe. Isso é muito importante nós entendermos isso, e quem explica muito bem isso é o nosso grande Alexandre Delval, professor de geopolítica e de estudos sobre islamismo radical e terrorismo, e que também explica isso que eu vou agora aqui ler. Quando um regime pan-árabe nacionalista é derrubado por uma ditadura islâmica, como no Iraque, do Saddam Hussein, como na Líbia, do Gaddafi, como no Egito, com o Mubarak, ou no Irão, com o Shah, quem se lembra? O que é que acontece logo a seguir? Os cristãos são todos perseguidos e massacrados. A mesma coisa que os autores falam no fim. A mesma coisa nas primaveras árabes. As primaveras árabes foram feitas para depois porem lá os islâmicos radicais e dizimar tudo o que é minorias e cristãos. E, meus amigos, o Partido Democrata, começando pelo Clinton, indo para o Obama, culminando com o Joe Biden, eles têm muita culpa, muita culpa, meus amigos, em todos esses líderes que nós vimos, que eram líderes de mão forte, sem dúvida.
Não defendo esses líderes, não defendo o Saddam, eu não defendo o Gaddafi, eu não defendo essas pessoas todas. O Shah também, quando estava no Irão. Mas quando lá estavam, como é que eram as sociedades? As meninas andavam com cabelo comprido, mini saia. As sociedades eram todas ocidentalizadas. O que é que acontece? Tiramos esses líderes daqueles países e o que é que acontece? Irmandade muçulmana em cima, salafismo em cima e pronto. Temos o islamismo radical, temos a Sharia, temos as burcas, temos a perseguição às minorias. Pronto. E a comunicação social e a extrema-esquerda bate palmas. Bate palmas. Estão a ver? Agora imaginem isto acontecer aqui na Europa. E já esteve mais longe, meus amigos. Já esteve mais longe. Estão a perceber o porquê que o Estado-nação, o nacionalismo, é odiado pela extrema-esquerda e pelo islamismo radical? Agora estão a perceber porque é que o Jorge Soros gasta milhões e milhões para destruir o Estado-nação? Pensem nisso, meus amigos. Pensem nisso. A maior e mais antiga minoria cristã no mundo muçulmano é a copta. Eu vou repetir. A maior e mais antiga minoria cristã no mundo muçulmano é a copta do Egito. E é ela mesmo que está a ser completamente dizimada, que está a desaparecer. Se nada for feito, este grupo, os coptas, irão desaparecer completamente. A Primavera Árabe pôs governos sunitas, salafistas, fez aumentar a perseguição aos cristãos. Apenas serviu para isso, meus amigos. Começa primeiro com uma democracia nas redes sociais, os jovens todos, e depois chegam os islâmicos, pumba, tomam conta das sociedades. Isto é o resumo da história das Primaveras Árabes. Página 284. E agora, para acabar, chegamos ao fim. Espero não ter maçado demasiado os meus amigos com este assunto, que eu acho que é um assunto importantíssimo. Temos aqui uma citação de Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que se pronuncia. Se não for, olha, peço desculpa que eu prefiro falar francês do que inglês. Em França estou em casa e o meu inglês não é muito bom. Mas o Dietrich tem esta citação, que foi um filósofo bastante conhecido. E ele tem, um filósofo cristão, e ele tem esta citação muito interessante. Os cristãos devem ser mais ofensivos, chocar o mundo do que estão sendo agora. Os cristãos devem assumir uma posição mais forte em favor do fraco, em vez de considerar o direito do forte. Isto é uma citação. Dietrich Bonhoeffer, é assim que os autores acabam o livro, na página 299. E sabem que esta citação, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os cristãos têm que começar... Atenção! Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos contra os potestades e principados espirituais, não é? Portanto, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra as ideologias satânicas. Então, o que é que nós, os cristãos, temos que fazer? Continuamos a amar o próximo, continuamos a não odiar as pessoas, continuamos a ajudar o próximo, a amar o próximo. Foi isso que Jesus nos disse para fazer. Se te derem um tapa na cara, vira ao outro lado, não é? Mas também temos que denunciar. Com a nossa boca, que é isso que eu faço aqui no canal. A nossa missão é proclamar aos quatro ventos que o Rei do Universo é Jesus Cristo. Ele é o Rei do bem. O bem, a justiça, o amor, a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Faz um triângulo, faz uma cruz. Uma cruz. Caminho, a verdade e a vida.
Ora, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que é que ele fez? Ele inverteu a cruz ao contrário. O diabo é a mentira, é a queda e é a morte. Enquanto que Cristo é o caminho, o diabo é a mentira. Enquanto que Cristo é a verdade, o diabo é a mentira. E enquanto que Cristo é a vida, o diabo é a morte. Ele inverteu tudo. A queda, a mentira e a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade, vida. Caminho, verdade, que leva à vida. É um caminho, Cristo, cristianismo, por isso é que é chamado o caminho, nas primeiras eras do cristianismo. O Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. O diabo é a queda, ele começa com a queda, com a mentira. Primeiro é a queda, depois é a mentira, depois é a morte. Isto é espiritual, meus amigos. Isto é espiritual. E o mundo está a ficar polarizado entre uma esquerda diabólica, uma esquerda satânica, globalista, diabólica, que está a preparar o caminho do anticristo, e uma direita religiosa, crente, conservadora, que está a resistir. Isto é polarização. Eu gostava que não houvesse polarizações, meus amigos. Mas o mundo está a ficar assim. Quer a gente quer a gente não. Mas nós somos superiores. Nós não perseguimos as pessoas. Nós não matamos ninguém. Nós não chamamos nome a ninguém. Não reduzimos os adversários a extremismos. Nós utilizamos o amor, utilizamos o caminho, a verdade e a vida e o amor. Proclamamos o amor. Jesus Cristo é o amor. Ama todos da mesma forma. Quer a paz no mundo. Se há alguém de paz, é Jesus Cristo. Não há ninguém. Porque Ele é o único. O único que não tem pecado. Se Ele não tem pecado, Ele é o único detentor da paz. Vejam quais são os heróis desta esquerda. Stalin, Lenin, Che Guevara. Nunca mais esqueci daqui. Mao Tse Tung. Há tantos, meus amigos. Nunca mais saí daqui. Vejam bem quem é que eles... As t-shirts com quem eles andam. Tudo gente que mandou matar. Tudo gente que a única coisa que sabia fazer era mandar matar para ter o poder. Nós amamos a Cristo. E Cristo mandou amar. E disse, não querem o poder. Apenas amar, querer, e vocês terão a vida eterna. A recompensa vai ser para nós, não vai ser para eles. O fim, nós já vencemos esta guerra. O Charlie Kirk, nesta altura, está lá em cima a usufruir da vida eterna, a usufruir de toda a alegria que pode existir. Ele e todos os mártires, começar pelo Estevão. O primeiro perseguido foi o Estevão. Quem se lembra do Estevão na Bíblia, não é? O primeiro. Eles estão todos neste momento a usufruir da vida eterna. E isso o diabo sabe. Satã sabe muito bem disso. E ele fica furioso porque ele sabe que tem pouco tempo. Nós cristãos sabemos tudo o que se passa, não é? Agora em termos espirituais. Estou a espiritualizar a parte final do vídeo. Ele tem pouco tempo e por isso preparem-se, porque ele vai cerrar as fileiras. A grande perseguição ainda vem. Ainda está por vir. Isto ainda não começou. Eu disse que nós vamos ser perseguidos por causa disto aqui. Vão dizer que isto é da extrema-direita, ou que é nazi, que somos todos bigode. Eles vão inventar ou vão nos perseguir, para ter um motivo, não é? Para poder nos perseguir. E então temos de estar preparados. Uns acham que não vamos estar cá. Eu também espero que não. Mas independentemente de se a igreja vai estar ou não vai estar, a igreja tem de estar preparada, meus amigos. Não é, não, eu sou santo, sou perfeito, e eu não vou estar cá, eu vou subir, então eu não preciso estar. Isto não me diz nada, isto não é para mim, isto é para aqueles que vão cá ficar. Se vocês pensarem assim, meus amigos, é o princípio da vossa queda. Nós temos que pensar, olha, sermos humildes, pensarmos que nós para Deus nunca, nós somos trapo imundo. Só mesmo a misericórdia e a graça de Deus. Porque nós somos trapo imundo para Deus. Estou a falar nós os cristãos somos trapo imundo.
Então temos que estar preparados para aquilo que vai vir. Qual é a maneira de nos prepararmos? Ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, orar sem cessar, ler a palavra de Deus e depois todas as outras coisas, jejuar, comungar, ir à igreja, tudo o que nós fazemos, mas ler e orar, ler e orar. Quais são as nossas duas armas? As duas armas contra o inimigo. O inimigo tem metralhadoras, tem facas, tem perseguições, tem calúnias, nos chama todos os nomes, tem prisões, tem tudo. Vimos o que é que tivemos a ver, não é? Nós temos a palavra e a oração. Estas são as nossas armas. E são as armas mais fortes do universo. O mundo inteiro, o céu, a terra, tudo vai passar, menos a palavra e a oração. A palavra vai ficar. Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Não percam, agora vai haver muita coisa. Vou fazer um pequeno anúncio depois sobre o próximo trabalho que eu irei apresentar. Eu vou estar agora 18 dias. Não sei se irei fazer vídeo agora no espaço de 18 dias, porque não vou estar cá em Portugal. Mas o próximo vídeo vai ser muito bom. Vamos falar do dicionário do conservadorismo. O dicionário do conservadorismo. Portanto, não percam. Eu vou fazer um pequeno anúncio sobre isso. Um abraço e até à próxima.